Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Sagrado Coração de Jesus, por esse dia de hoje, a proteção do Sagrado Coração de Jesus, pela sua vida, pela sua família, pelos seus pedidos para o fim desta guerra que está fazendo mais mal para os inocentes, né? Muitas pessoas, muitas crianças estão morrendo, meu Deus. Tende misericórdia. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Que esse sangue de Jesus possa cair sobre esses países, né, que estão em guerra, para acalmar. Acalma a tempestade. A tempestade vai passar, como canta o padre Reginaldo Manzotti. O Evangelho de hoje, Lucas 12, de 1 a 7. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada é encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vende 5 passarinhos por uma moedinhas? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito forte esse evangelho, né? Jesus hoje nos alerta do perigoso pensamento de: pois eles só conseguem matar o corpo, porém a nossa alma, a nossa espiritualidade não será atingida se estivermos puros. Nos morrermos, porém, viveremos a vida eterna. Às vezes a gente tem medo do assaltante, fecha a casa, coloca um muro, coloca cerca elétrica, coloca cachorro brabo no quintal, com medo do assaltante que vai assaltar nossa casa e tirar nossa vida. Mas nós não tememos a Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui diz: ao contrário, aqueles e aquelas que nos destroem a santidade, a espiritualidade, aqueles que nos desviam no caminho da casa do Pai, são os mais perigosos. Entendeu? Tendo em vista que a maior parte da nossa vida é aquela que vivemos depois da morte. Nós não nos preocupamos, né, com a nossa vida espiritual. Nós não, vem falando, né, quarta-feira, se eu não me engano, eu falei sobre isso. Nós não nos preocupamos com a nossa morte. Nós não nos preparamos. Nós nos preparamos, fazemos, como eu digo, uma casa bem protegida, né, contra isso, contra aquilo, mas nós não estamos preparando a nossa casa espiritual. Aqui diz: nada
há encoberto que não haja ser descoberto, nem oculto que não haja ser sabido. Muitas das vezes nós achamos que escondemos as coisas para Deus, né? E aqui Deus diz assim, ó, não tem como, eu conheço você. Eu conheço você, eu conheço antes, como diz no Salmo 138, a palavra ainda não saiu da sua boca, eu já sei o que você vai falar. Entendeu? Então, o que diz assim, o seguinte, deixa eu pegar a liturgia mais fácil, porque essas palavras são muito diferenciadas, mas ela diz assim aqui, vamos lá, no Evangelho mais fácil. Tomai cuidado com o fermento do fariseu, que é a hipocrisia. Nada há de escondido que não venha a ser revelado. Às vezes a gente tem medo que na hora da oração a pessoa vê o nosso pecado. Mas Deus vê. Eu não esqueço uma vez que eu estava em Belo Horizonte e eu estava lá sozinho, né? E olhava uma pessoa conhecida, mas que não me conhecia, que eu via ele todos os dias na escolinha, né? Que era do Chico Anísio, só o conhecido. Eu falei, meu Deus do céu, aqui é muito fácil de pecar. Então, as pessoas não iam me ver, mas Deus ia me ver. E aqui diz, não há nada de escondido que não venha a ser revelado. E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Tudo aquilo que é confessado para o sacerdote na nossa confissão, o nosso oculto, né? Aquilo que a gente esconde, é muito importante nós fazermos isso. Portanto, tudo que tiverte dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e que tiverte pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Para Deus não existe, não existe, você não tem como esconder as coisas. Entendeu? Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Como ele chega a puxar o fôlego, né? Às vezes a gente tem medo disso, das pessoas. Aqui diz, vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temer aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a este temerei. Eu fico às vezes pensando nas pessoas que ficam preocupadas no terceiro segredo de Fátima. E muitos ainda não acreditam que foi revelado, né, pelo Papa São João Paulo II, né, o terceiro segredo de Fátima. Mas eu ficava sempre com medo do segundo, aonde foi mostrada aquelas 3 crianças, a quantidade de pessoas que morriam lá em 1917, que era lançada no inferno. Aquelas crianças puderam ver o inferno. E aí as pessoas ficam na curiosidade do terceiro segredo de Fátima, não acreditando naquilo que a igreja disse, né? Como disse São Zé, né? A curiosidade matou o gato, né? A curiosidade matou o gato. E muitas pessoas ficam aí, preocupadas no terceiro, em desvendar aquilo, e não se preocupam no segundo. A quantidade de almas que são lançadas no inferno a todo instante. Em 1917, as crianças viram elas diziam o seguinte, que a quantidade de pessoas que eram lançadas no inferno é como aquela garoazinha, aquela chuvazinha que dá na nossa casa.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, às vezes a gente tem medo das pessoas, o mal que ela pode fazer para nós, mas muito de nós estamos fazendo mal para nós mesmos, nós não estamos nos preocupando na nossa salvação. Você já parou para pensar? O que vai ser, como eu disse semana passada, quarta-feira, né? A nossa amiga Diana disse, diante da Ezequias que ela estava falando, hoje é ele, amanhã pode ser eu, pode ser você. Quantos amigos, meu Deus do céu, que de uma hora para outra estava junto com a gente. Então, meus irmãos, a palavra aqui ela é muito séria, né? Por isso a importância de fazer as pazes com Deus, de procurar ao Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Eu já disse aqui também, quantas pessoas que nós conhecemos, elas estavam na UTI, estavam em coma, mas uma pessoa em coma, uma pessoa na UTI, ela pode sair e voltar a viver. Quantos que estiveram lá no período da pandemia, que estavam entre a morte e a vida, muitos já tinham até proclamado, só não morreu, estão aí andando hoje, está vivo, pode sair. Alguém que foi julgado por algum crime, né, ficou preso, ele tem uma data para sair, seja 10, seja 20 anos, um dia ele vai sair. E de repente, se ele se comportar, ele pode sair até antes. Mas no inferno, nunca vai sair. No inferno é diferente da UTI, é diferente do preso. Falo sempre com os presos lá, falo assim, aqui vocês têm uma data para sair. Se vocês acham que o inferno é aqui mesmo, é aqui nesse ambiente, vocês estão totalmente enganados. No inferno não tem saída. Lá é para sempre. Entendeu? Vivendo sofrimento. Se você talvez acha que é castigado no presídio, no inferno você não vai ter paz. É viver longe de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, essa palavra de hoje é muito forte para nós. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temerei. Cuide da sua vida, meu irmão. Cuide da sua vida, minha irmã. Procure fazer as pazes com Deus. Não é por acaso que alguém enviou essa mensagem para você. A palavra de Deus diz em Isaías: procurai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Ele está se deixando encontrar. Não adianta depois, como aquele homem rico, Abraão, manda meu irmão, manda esse moço, Lázaro, ir lá falar com meus irmãos. E lá Abraão fala assim, mas lá eles têm os padres, têm os pregadores, tem a Canção Nova, poderíamos dizer no dia de hoje, tem a Rede Vida, tem a Século XXI, a TV Evangelizar, tem os bispos, tem o Papa. Eles não acreditam, vão acreditar no morto? Que Deus tenha misericórdia. Hoje é dia do sagrado. Procure fazer as pazes com Deus. No UTI, a pessoa sai. Na prisão, a pessoa sai. No inferno, nunca mais sai. Nunca mais sai. Que Deus tenha misericórdia e que você e eu possamos nos procurar o Senhor através de uma boa confissão. Participar da igreja. Você que há muito tempo não tem procurado a igreja, é você mesmo. Você não tem procurado a igreja, tem se distanciado.
Ah, um bando de pecador, realmente, mas a igreja é um hospital de pecadores. Eu sou um dele. Amém? Confissão, missa, oração, grupo de oração. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.